O professor empolgado entrou apressado na sala de aula com o coração pulsando de expectativa. A aula de hoje era particularmente cativante, o ápice de semanas de preparação. Ele colocou sua pasta de couro desgastada sobre a mesa, o conteúdo espalhando-se, um reflexo do seu entusiasmo contagiante. Seus olhos brilhavam de empolgação, ansiosos para acender uma paixão semelhante em seus alunos. A sala zumbeu com a conversa usual antes da aula, alheia à sua energia contagiante. Ele sorriu, imperturbável. Este era o seu elemento, o seu palco. "Bom dia, turma!" Sua voz ressoou, silenciando a sala instantaneamente. Uma onda de rostos cheios de expectativa virou-se para ele. Suas expressões, uma mistura de tédio e indiferença. Ele iniciou sua aula, sua voz vibrando com um entusiasmo que contrastava com a resposta apática à sua frente. Ele falou de eventos históricos, de descobertas científicas, de obras-primas literárias, suas palavras pintando imagens vívidas no ar. Ele percorria a sala, cada gesto exalando um desejo ardente de compartilhar seu conhecimento, de despertar a curiosidade deles, de inspirar. Mas à medida que ele se aprofundava no assunto, uma compreensão assustadora começou a tomar conta dele. Seu olhar varreu o mar de rostos, buscando um vislumbre de reconhecimento, uma faísca de interesse, qualquer coisa. Foi então que ele anotou. Ela estava sentada na primeira fila, a postura ereta, os olhos fixos nele. Sua expressão era de atenção total, a testa franzida em concentração enquanto absorvia cada palavra sua. Ela era a única ilha de engajamento em um mar de apatia. Uma onda de desespero o inundou, deixando-o com uma sensação de vazio e desânimo. O peso da indiferença deles o oprimia, sufocando seu entusiasmo. Como eles podiam ser tão passivos, tão indiferentes? Eles não percebiam o tesouro que ele estava oferecendo a eles? O conhecimento que ele tão desesperadamente queria transmitir? Ele vacilou no meio da frase, sua voz perdendo a vivacidade anterior. As palavras pareciam vazias, sem sentido, ecoando no silêncio da indiferença deles. Ele recuou para trás de sua mesa, o olhar fixo nas páginas gastas do livro didático. A figura solitária da garota atenta brilhava diante de seus olhos, uma lembrança dolorosa do abismo que o separava do resto de seus alunos. Ele fechou os olhos, a mente tomada por perguntas, dúvidas e uma sensação de derrota esmagadora. "Por que, Deus?" ele sussurrou, a voz embargada por lágrimas não derramadas. "Por que eu tento? Por que derramar meu coração e alma nisso quando cai em ouvidos surdos?" Ele sempre foi um professor apaixonado, exigindo participação ativa, desafiando seus alunos a pensar criticamente, a se envolver em debates acalorados. Suas aulas eram tudo menos chatas, mas eles pareciam resistir aos seus esforços. Ele se lembrou de inúmeras ocasiões em que suas tentativas de promover o engajamento foram recebidas com resistência, até mesmo hostilidade. Alunos que pareciam encarar o aprendizado como uma tarefa desagradável, um fardo a ser suportado, em vez de uma oportunidade a ser aproveitada. A sala de aula, antes seu santuário de conhecimento e inspiração, agora parecia um campo de batalha. Ele ansiava pelos dias em que seus alunos eram participantes entusiasmados de sua própria educação, quando seus olhos se iluminavam com a alegria da descoberta. Agora, ele via apenas tédio, apatia e uma profunda desconexão da própria essência do aprendizado. Seção 4. O preço do engajamento. A lembrança de conflitos passados, de discussões acaloradas com alunos que se recusavam a encontrá-lo no meio do caminho, passou por sua mente. O preço que isso havia cobrado dele, tanto emocional quanto fisicamente, era inegável. Ele havia colocado seu coração e alma na tentativa de alcançá-los, de acender uma faísca de curiosidade, apenas para ser recebido com indiferença ou, pior, desafio. Ele sempre acreditou que ensinar
era mais do que apenas transmitir informações. Era sobre despertar a paixão por aprender, por questionar, por explorar o mundo com mentes abertas e curiosas. Mas em algum lugar ao longo do caminho, ele havia se perdido de vista. Ele havia se tornado tão consumido pela necessidade de envolver, de forçar seus alunos a ver o mundo através de seus olhos, que havia se esquecido de que aprender era uma jornada pessoal. Um suspiro lento e cansado escapou de seus lábios quando ele percebeu a futilidade de seus esforços. Ele não podia forçar a paixão, não podia fabricar a curiosidade. Cada aluno estava em seu próprio caminho único, e ele tinha que aceitar que alguns caminhos poderiam não se alinhar com o seu. Seção 5. Abraçando a realidade. Ele passou o resto da aula ensinando mecanicamente, seu entusiasmo anterior substituído por uma resignação silenciosa. Ele se ateve ao básico, evitando qualquer tentativa de obter respostas ou incentivar discussões. Enquanto falava, seu olhar se voltou para a garota atenta na primeira fila, seus olhos ainda fixos nele com foco inabalável. Ele viu nela um reflexo de seu eu mais jovem, cheio de sede de conhecimento, uma fome de entender. Ele percebeu que seu propósito não era forçar as informações, mas fornecer alimento para aqueles que ansiavam por isso. Ele não podia controlar as escolhas deles, mas podia controlar sua resposta. Ele podia escolher se concentrar nos poucos que eram receptivos, que estavam ansiosos para aprender. Uma sensação de paz o envolveu, uma aceitação silenciosa da realidade que o encarava há tanto tempo. Ele era apenas um guia, um facilitador, um provedor de ferramentas. Cabia a cada aluno decidir se queria ou não usá-las. Com o passar dos anos, o estilo de ensino do professor empolgado passou por uma transformação sutil, mas profunda. Ele não buscava mais envolver todos os alunos, não levava mais a indiferença deles para o lado pessoal. Ele continuou a ensinar com paixão e entusiasmo, mas era uma paixão mais silenciosa e moderada. Ele havia encontrado paz na aceitação, na compreensão de que ensinar, como a própria vida, era uma jornada, não um destino. E às vezes, as lições mais valiosas eram aquelas aprendidas não por meio de grandes declarações, mas por meio da observação silenciosa e da disposição de abraçar a beleza das diferenças individuais.